Olá, bem-vindo a mais uma aula aqui no canal da Despnet, nessa quarta aula sobre o módulo de isenções. Hoje a gente vai falar de uma das partes mais fundamentais do módulo de isenções, que são os requerimentos. Então, já vamos começar. Vou entrar aqui no módulo de isenções e vou abrir a ficha de um cliente qualquer. Quando você importa um cliente para o módulo de isenções, e se você não viu sobre cadastro de leads e como transformar em cliente, vou deixar o card para que vocês assistam esse vídeo. Mas quando você importa uma lead para o módulo de isenções, você tem esses recursos que eu mostrei nas outras aulas, Você tem ali os parceiros, você tem ali os condutores, você tem os veículos que você pode associar a esse cliente, que agora é um cliente de isenções. E uma outra coisa fundamental do módulo de isenções são os requerimentos, que você vai usar nos processos de isenção e afins, Então, o que vai acontecer? Aqui, nesse lado direito, aqui em requerimentos, aqui embaixo, vai ter um monte de requerimentos. Isso vai estar de acordo com cada sistema, de acordo com a necessidade de cada cliente. Não vai precisar aparecer tudo isso aqui para você, até porque tem testes aqui eu estou no sistema de teste, então, por exemplo, aqui tem alguns requerimentos de teste. Mas o que vai aparecer aqui? Requerimentos padrão, que já vem com o módulo de isenção, que vai ser fundamental para os seus processos de isenções, que a gente vai atualizando. Vai ter requerimentos seus personalizados, que eu já falei sobre isso também na playlist de funcionalidades gerais do sistema, que são os requerimentos particulares, que eles vão estar aqui, eles vão poder estar em contratos, procurações, diversos, tá? Então são requerimentos que você mesmo cadastra. Vai ter requerimentos do Detran, vai ter alguns de PVA, e esses que eu estou falando de Receita Federal e PVA e laudos, são requerimentos que nós adicionamos no sistema, já vem como padrão, e nós vamos atualizando de acordo com a demanda. Quais são as seções que a gente tem aqui, as principais? Nós temos Receita Federal, que geralmente a gente vai estar falando aí de isenção de IPI, ou IOF, Também vai ter algumas coisas de isenção de IR, por exemplo, a gente tem aqui a declaração de isenção de IR. Vamos ter aqui alguns requerimentos antigos, que são da Receita Federal, mas que não são mais utilizados. Porém, em alguns contextos são, por isso que estão aqui. Mas aí fica a seu critério se você vai querer usar ou não. Temos aqui o de ICMS, que é a nível estadual. Então, cada um vai ter uma listagem diferente aqui. Aqui nesse de teste está mostrando da Bahia. Nós adicionamos também o de São Paulo. Então, por mais que você esteja aqui o da Bahia, você vai perceber que sempre vai ter o de São Paulo, porque alguns requerimentos de São Paulo são utilizados por outros estados, tá? Mas de novo, fica a seu critério se você vai utilizar ou não, se você vai querer que fique visível para você ou não. Vamos ter alguns de IPVA, a gente está falando também a nível estadual, alguns laudos, alguns requerimentos importantes do Detran e alguns municipais. Nesse sistema aqui não tem, mas por exemplo aqui poderia ter isenção de rodízio. O requerimento principal da isenção de rodízio. Em São Paulo tem esse requerimento, então ele vai estar aqui. Deixando claro que, se você é da área de isenções e de repente tem algum requerimento que você precisa que não está aqui, é só você contactar o suporte que ele vai adicionar para você. Desde que seja claro um requerimento que é necessário realmente para o IPI, supondo que você esteja falando do IPI, ou do ICMS, ou do IPVA, conversa com o suporte que, se for algo realmente necessário, ele vai acrescentar para você. E aqui você vai ter dois tipos de requerimentos, tá? Você vai ter o requerimento que você vai clicar e ele já vai gerar direto o PDF. E vai ter alguns que vai abrir uma caixinha ali para você preencher as informações e aí só depois gerar o PDF, E essas informações extras, elas geralmente já ficam salvas, caso você queira consultar novamente esse laudo, esse requerimento. Então eu vou dar um exemplo aqui de um que vai aparecer essa caixinha aqui, que é muito utilizado. O laudo de deficiência física ou visual para isenção de IPI. Então, se eu clicar aqui, vai aparecer essa caixa para eu completar os dados, porque são dados que não tem no cadastro do cliente. Então, os requerimentos eles vão usar dados do cliente, de condutores, como a gente falou nas outras aulas, de veículos, e também alguns dados extras que você vai preencher na hora. Então, por exemplo, aqui, no caso do IPI, além dos dados do cliente, eu tenho que colocar também qual o tipo de deficiência da pessoa, qual a unidade emissora, o CNPJ, a descrição do laudo, Esse aqui já está preenchido, que eu preenchi de teste, mas aqui viria em branco, tá? Você vai colocar aqui, vai preencher os dados que são exigidos no laudo. E ele já vai sair aqui, quando eu clicar em gerar, com esses dados preenchidos.
por exemplo, aqui da Receita Federal, ele apareceu aqui, ó, unidade emissora, né, o que eu preenchi aqui na unidade emissora, que eu escrevi unidade emissora mesmo, CNPJ, já aparece a data de hoje, né, esse aqui eu nem preenchi, ele já gerou automaticamente com a data de hoje. Aí você tem os dados do cliente, que você também não preencheu, já veio direto do cadastro, tem a descrição do laudo, que foi preenchimento ali na hora, e etc. Aqui você vai ter o laudo preenchido com todos esses dados, tanto de cliente, ou pode ter de condutor, como eu expliquei, ou pode ter também dados que são preenchidos ali na hora. E esses dados eles ficam salvos, então vocês viram que quando eu cliquei ali já apareceu esses dados preenchidos, né, porque estava salvo. E aí eu posso também ter outros requerimentos que eles já geram na hora, né, ele não pede para você preencher nada. Então, por exemplo, aqui, se eu clicar nesse isenção de IPI, veja que ele não me pediu para preencher nada, ele já gerou automaticamente aqui, ele só precisou dos dados do cliente, ele já gerou automaticamente aqui, não precisou de preenchimento nenhum. Outra coisa que vocês vão encontrar aqui, que é importante citar, acho que é legal citar, você vai ter aqui também alguns links importantes. Então, por exemplo, aqui para solicitar a isenção de IPI, né, você tem um link aqui para abrir já o CISEM, né, no link certo para poder pedir a isenção. Então aqui também tem links úteis para algumas partes do processo aí que são importantes. Uma coisa que eu queria destacar é que nós vamos ter vídeos privados para quem se tornar parceiro da DSPnet, ensinando passo a passo, né, como você cadastra uma lead, transforma em um cliente de isenções e aí gera os requerimentos necessários para isenção de IPI, por exemplo, tá? ICMS, etc. Aqui eu só queria mostrar como funciona, para que quando vocês entrem aqui na ficha vocês não fiquem confusos, perguntar, não, o que é esse monte de link aqui? Esses links são os requerimentos, né? Que são os padrões, e também tem aqueles que você acrescenta lá são os requerimentos particulares que eu já mostrei na primeira playlist lá, né? Que você pode adicionar uma procuração sua, um contrato seu, eles vão aparecer aqui, porque eles também vão utilizar os dados ali do cliente. Inclusive tem um requerimento padrão aqui, por curiosidade, aqui na seção de diversos, que é a ficha cadastral. Então você pode cadastrar um cliente e gerar o PDF com a ficha cadastral dele, tá? Aqui vai aparecer o último serviço que ele contratou, o valor, a data da contratação e as outras informações gerais do cliente. Então, fazendo um panorama geral, o que geralmente vai acontecer? Você vai estar atendendo um cliente ali, geralmente no WhatsApp, né? Pode ser por e-mail. Quando você perceber que ele é um cliente potencial, você já vai cadastrar os dados dele no sistema. Você vai colocar ali coisas básicas, nome, telefone, e-mail. Ele vai ficar lá como lead, né? Como eu já ensinei lá nos módulos, na primeira playlist. Quando esse cliente fechar, quando você conseguir vender para esse cliente, aí você vai importar para o módulo de isenções, que eu também ensinei lá na primeira playlist, na mesma aula sobre as leads. Importando para o módulo de isenções, supondo que ele fechou um serviço de isenção de IPI, lá no lead, quando você estiver cadastrando, você já vai colocar a pretensão de serviço dele, né? Por exemplo, isenção de IPI, ou ele vai fazer um pacote de isenções, ele já vai ser importado com o serviço aberto, e você vai ter os requerimentos aqui disponíveis, que vão ser usados no processo. Então, se for um IPI, você vai ter aqui o requerimento de IPI, se for ICMS, você vai ter aqui os requerimentos de ICMS, tudo aqui pronto para você só entrar com o processo, anexar os arquivos e pronto. Inclusive, em muitos estados eles pedem para que os requerimentos eles sejam digitalizados, né? Que eles não sejam escritos a caneta, né? Tirando, é claro, assinatura, carimbo, né? Então o sistema da DSPnet já vai disponibilizar isso para você. O vídeo de hoje era esse. Na próxima aula a gente vai falar sobre acompanhamento de processo e notificações por e-mail. Não esqueça de se inscrever no canal. Se você ainda não se inscreveu, dá um joinha para ajudar e a gente se vê na próxima aula. Até mais!